Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG. Voltamos aqui após um período de recesso. Primeira edição do ano de 2025 e o tema é o ITCMD com o professor Jefferson Valentim, que é auditor fiscal do governo do estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Bom dia para o Rodrigo. Primeiro quinta com o DG de 2025. É uma alegria retomar aqui com a nossa programação semanal. Toda quinta-feira, às 7h38 da manhã, aproximadamente, estamos aqui no Quinta com o DG. Bom dia para a Priscila, bom dia para o Francisco. O pessoal que for chegando aqui, vai mandando seu bom dia para o Michel, lá do Rio Grande do Sul. Muito bom ter o pessoal conhecido por aqui. Bom dia para Rose, é isso. É isso aí, pessoal. Então hoje retomamos aqui, como eu disse, a nossa programação semanal. Bastante gente aqui mandando seu bom dia para o Titi. Tivemos aí 2, 3 semaninhas de intervalo no Quinta com o DG, mas voltamos aqui em 2025 e voltamos com um tema muito importante e um tema inédito aqui na nossa programação, que é o ITCMD. E eu acho muito legal a gente falar sobre ITCMD. Bom dia aí para a Ludmilla, para a Eliane, para Fernanda Rodante, artista incrível aí que faz os nossos projetos. Eu acho interessante a gente falar sobre o ITCMD com alguém que está ali dentro do contexto do ITCMD, e esse alguém é o Jefferson, né? O Jefferson Valentim, que é o nosso convidado de hoje. Tá? Então a gente vai ter esse convidado bem importante. Acredito que ele deva estar entrando aqui. Se não está por aqui, vai entrar em alguns instantes. E eu quero só transmitir para vocês aqui 2 recados bem importantes antes da gente começar o nosso tema de hoje. O recado número 1 é que a nossa programação é semanal. Ela acontece toda quinta-feira nesse horário. O pessoal às vezes pergunta, né? Pô, vai ficar gravado? Não vai ficar gravado? Ela fica gravada aqui e no canal do YouTube, mas eu sempre gosto de dizer que é legal a gente firmar aquilo que eu chamo de um compromisso com o aprendizado, né? De estarmos aqui toda quinta-feira de manhã para aprender um pouquinho, para nos desenvolvermos, e isso tem grande valor. Então estejam aqui ao vivo conosco, e claro que o legal é que vocês podem fazer perguntas tanto para mim como para o meu convidado a respeito do tema que a gente se propõe a falar, que no caso de hoje é o ITCMD. E o segundo recado, que na verdade é um recado / pedido, se você conhece alguém que se interessa por esse tema, que é o tema do ITCMD, eu peço para vocês que vocês compartilhem essa live com outras pessoas. Como é que você vai fazer isso? Do lado da caixinha dos comentários tem um símbolo ali que parece um aviãozinho. Você clica nele e manda para outras pessoas que gostem do direito notarial e registral, que gostem desse tema, para que elas possam estudar conosco. Legal? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o Jefferson para ele entrar. Jefferson que vem aqui no Quinta com o DG pela primeira vez. E vamos ver se vai funcionar aqui a entrada dele. Oi, Jefferson, bom dia. Seja muito Bem, bem-vindo. bom dia, Tá escutando? bom dia a todos. Estou escutando bem. Legal. Jefferson, seja bem-vindo aqui ao Quinta com o DG, a nossa programação semanal. É uma honra ter você aqui. Primeira vez que você está conosco, então eu quero agradecer aí a tua disponibilidade em estar aqui para falar conosco sobre o ITCMD. E como é a primeira vez que você participa aqui, normalmente eu faço isso com os convidados que estreiam na nossa programação. Eu queria pedir para você brevemente se apresentar aí para a turma, falar um pouquinho da tua caminhada, da tua trajetória, e depois a gente já começa a falar aí sobre o ITCMD, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá. Eu sou auditor fiscal no estado de São Paulo desde 2010. Antes disso, trabalhei na Receita Federal. E eu trabalho com ITCMD já há quase 10 anos exclusivamente. Eu sou formado, minha primeira formação é letras italiano.
Que legal. Mas eu fiz ciências contábeis, depois MBA em gestão pública, depois um mestrado em economia, enfim. E eu tenho dedicado bastante à pesquisa, tanto a pesquisa acadêmica voltada para a economia, tem alguns artigos já submetidos aí para algumas revistas, mas também nessa parte jurídica, tem alguns livros, né? Eu tenho, eu tenho um livro que eu publiquei em 2017, que era o Manual do ITCMD São Paulo. Tem Muito um bom, outro, por sinal. que legal. Tem um outro que é o Holding, né? Estudo sobre evasão fiscal do ITCMD no planejamento sucessório, que foi agora de 2019. E tem, recentemente, a gente publicou esse outro, que não sou o autor, sou o organizador, sou autor apenas de um dos artigos, que é o Estudos Fiscais sobre ITCMD, que reúne trabalhos de doze colegas auditores que a gente escreveu lá no Núcleo de Estudos Fiscais da FGV e sobre vários temas relacionados à evasão fiscal do TCMD. E, e a gente tem trabalhado aí junto, tem alguns cursos no Colégio Notarial, tem alguns cursos na Arisp, e, hoje eu estou responsável pela fiscalização do TCMD do Estado de São Paulo, né, pela, exclusivamente pela parte de fiscalização ativa, né, de buscar quem não paga nada, quem não está que tá fugindo do TCMD. Né? Uhum. Então, as operações fiscais de TCMD, hoje eu estou coordenando. E é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Legal. E essa proximidade, esse contato com tabeliães e também com registradores é absolutamente importante para a gente. Principalmente no estado de São Paulo, a gente atribuiu aos tabeliães e aos registradores um conjunto de medidas de enforcement que são absolutamente importantes para a observação das regras de TCMD. Esse contato é muito importante. E aqui eu quero, em um mundo tão acostumado a críticas e não a elogios, quero fazer um elogio ao Jefferson, ao trabalho do Jefferson aqui, porque uma coisa legal é que hoje você tem uma aproximação muito grande com notários e registradores. Você é aberto a tirar dúvidas diretamente. Bom dia para Sandra que está aqui. Você tem um grupo de WhatsApp do qual eu inclusive participo, onde as pessoas habitualmente tiram dúvidas sobre mecânicas de recolhimento, valores, recolhimento. E, cara, isso tem muito valor. Eu nunca, até a tua figura, Jefferson, eu tenho quase 20 anos atuando como tabelião. Eu nunca tinha me deparado com um profissional tão aberto, que dá essa abertura que você traz aí para os notários e para os registradores. E, cara, eu dou muito valor a isso. Porque às vezes a pessoa tem, tal qual no cartório, a gente tem algumas marcas, vamos chamar assim de marcas negativas, né? Cartório, lugar de burocracia, cartório, lugar de não sei o quê. O pessoal tá pedindo o Insta do Jefferson, eu acho que como que é o teu perfil de Insta, Jefferson? Ele tá aqui na live, é auditor.jeffersonvalentim, gente, tá aqui, ó. Quem quiser, eu acho que na live aparece, é auditor.jeffersonvalentim, o Jefferson com dois Fs, é isso, né? Isso mesmo. Legal. Então, existe, né? Eu acho que todo órgão do governo que tem essa questão da fiscalização do imposto fica, tá lá, a pessoa quer que a gente recolha mais, a sede dos impostos e tal. E eu noto em você uma postura assim super aberta e super serena para que seja recolhido o que tem que ser recolhido, para que seja recolhido adequadamente. Como a gente fala, né? O meu trabalho, o que chamam de burocracia, são as regras de segurança que tem para a gente ofertar um serviço com qualidade. E no seu, existe essa necessidade de seguir, né, os preceitos do poder público para o recolhimento adequado do tributo. Então, fica aqui um elogio. Eu acho super legal essa abertura que você dá para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Cacilda perguntando como faz para entrar no grupo de WhatsApp. Como que faz, Jefferson? Você tem algum lugar onde Eu, tem o link? eu mando.
eu te mando o link do convite depois, você passa para as pessoas que. Legal. O Jefferson me manda, eu coloco aqui nos stories do Instagram e acredito que no perfil dele também, que a Ludmila gentilmente colocou aqui para gente nos comentários, ele deva, ele deva mandar. Então tem essas duas maneiras. Então fica aqui registrado esse público elogio, né? Eu sempre falo, eu gosto de elogiar quem merece elogio. O mundo hoje, a galera gosta de criticar. Fulano é isso, fulano é aquilo, mas tem que elogiar condutas que são boas e essa do Jefferson eu acho particularmente aí bem bacana. E você esqueceu de falar da tua melhor qualidade, né? O Jefferson é corintiano, Corinthians. como eu. Estamos sedentos por um bom ano do nosso time depois de tantos anos ruins. Mas vamos lá, vamos falar sobre o ITCMD, ITCMD que é nosso tema de hoje. E o ITCMD, ele sempre esteve presente na vida dos notários e dos registradores. Por quê? Porque ele é um imposto que tem como fato gerador não só as transmissões causa-mortes em decorrência do falecimento, mas também ele tem como fato gerador as transmissões dos bens imóveis a título gratuito, as famosas doações que a gente faz tão corriqueiramente. Então, notário e registrador sempre teve contato com o ITCMD, que é um imposto, porque faz escritura e sempre fez escritura pública de doação, né? O Alan mandou uma mensagem aqui. Excelente atuação. Gostaríamos de um Jefferson na Bahia. Os procedimentos por aqui demoram aproximadamente 90 dias. Dizem que a Cefaz privilegia o ICMS e deixa o ITCMD em segundo plano. A gente vai até falar um pouco sobre como era o recolhimento do ITCMD aqui em São Paulo e ainda é em alguns lugares do Brasil e como está hoje, né? Mas voltando ao raciocínio, o ITCMD sempre esteve presente na vida de notários e registradores. Porém, no ano de 2007, entrou em vigor uma lei que eu considero um verdadeiro divisor de águas para a atividade notarial e registral. E eu vou além. Do meu período de atuação, eu acho que eu só coloco em nível de importância para a atividade notarial a Lei 11.441, o e-notariado, que é a nossa ferramenta de assinatura de atos notariais eletrônicos, dentre outras funções. Então, a 11.441 criou, naquele momento do tempo, as escrituras de separação, divórcio e inventário. Hoje, essas escrituras seriam o divórcio, a dissolução de união estável e a separação de fato, que, na verdade, a separação de fato e a separação são tão parecidas, mas esse assunto para um outro encontro. Mas é o que está lá hoje na nossa resolução 35 do CNJ. Então, 11.441 chega e fala: tabelião, você faz escritura de inventário. E aí o ITCMD passa a estar muito mais presente na vida dos notários e passa a estar muito mais presente num viés um tanto quanto diferente. Por quê? Na doação, o estudo da base de cálculo do ITCMD, o quanto você vai recolher, ele aparentemente, né? Aparentemente, podemos falar um pouco sobre isso, ele é mais simples, né? Você tem ali o valor do bem e tal. E aí é aparentemente, porque tem hoje, eu quero aproveitar para trabalhar com o Jefferson aqui também algumas dessas questões. Mas quando a gente pensa em escritura de inventário, a gente tem que voltar à data do fato gerador, que é a data do óbito. Existem encargos, né, que são recolhidos caso o imposto seja recolhido de forma posterior à data do óbito. Sempre é importante a gente falar nisso, né? ITCMD, ele não toma como base a data da escritura, é a data do óbito. Eu falo isso porque a grande maioria das pessoas, até hoje, não faz a escritura de inventário num futuro breve, considerando como marco o falecimento. O cara espera muitos anos, às vezes até mais de uma década. Então, a gente passa a lidar mais com o ITCMD. E com isso, e com isso, é óbvio que a gente tem que estudar um pouquinho melhor esse imposto. Então, nesse momento inicial, eu queria ouvir
do Jefferson, que é um estudioso, né? Como ele tem livros, tem cursos sobre TCMD, tem essa atuação intensa dentro da classe notarial e registral. Jefferson, queria que você contasse para a gente um pouquinho das principais características importantes que você enxerga no ITCMD, né? O ITCMD que é um imposto. Depois eu quero falar um pouquinho sobre cálculo, como era o recolhimento antes, como está hoje, enfim, alguns detalhes, mas numa abertura, noções gerais do ITCMD que você entenda que tem um valor para quem quer se aprofundar e estudar um pouco melhor esse imposto. Fala para a gente, com o teu olhar, com a tua visão, algumas noções gerais sobre o ITCMD, por favor. Beleza, vamos lá. O ITCMD ele é um imposto que incide na transmissão causa-mortes ou doação. É a versão tupiniquim do Inheritance Tax que a gente tem na maioria dos países do mundo, né? Que elege como manifestação de riqueza tributária a transmissão intergeracional de patrimônio. Particularmente no Brasil, embora o ITCMD dele seja a tributação sobre herança seja um dos impostos mais antigos do mundo. Para você ter uma ideia, tem registro, tem papiros que foram encontrados no Egito que registram a incidência de tributação sobre heranças no ano 600 a.C. Olha que legal. Ele é um dos impostos mais antigos do mundo, enquanto o imposto de renda começou no começo do século XIX, do século XX, né, nos primeiros anos ali do século XX. Embora ele seja um dos tributos, dos impostos mais antigos que existem, no Brasil, enquanto tributação de heranças e doações, ele começou apenas com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, a gente tinha o ITBI estadual, que era um imposto que incidia tanto nas transmissões a título oneroso quanto a título gratuito. Então, tributava-se sim transmissão, causa-mortes e doação, mas só quanto aos bens imóveis. Quando veio a Constituição de 88, então, ela separou ali o ITBI em dois, ela deixou o ITBI que incidiria sobre as operações onerosas para os municípios e o ITBI, o imposto que incidiria na transmissão de bens imóveis a título gratuito, ele entregou para os estados e acrescentou para os estados a incidência também na transmissão, causa-mortes ou doação de bens móveis, né? E aí criou o nosso Inheritance Tax. O fato dele ter vindo de uma divisão do ITBI explica muita coisa do ponto de vista jurisprudencial e muita coisa da evolução que a sociedade teve com relação ao tributo e explica muita coisa do que a gente está vivendo agora, por exemplo, na reforma tributária. No mundo todo, a moderna doutrina econômica enxerga a tributação sobre heranças pelo fato dela incidir num momento de aquisição de disponibilidade econômica, né? Então, ela olha para quem está recebendo e não para quem está fazendo a transmissão. E quando você olha para quem está recebendo, o TCMD ele parece muito mais com o imposto que incide sobre o fluxo, ou seja, com o imposto sobre a renda, né? E não com o imposto sobre o estoque de riqueza, né? Que seria o imposto real. Só que como ele nasceu de uma divisão no Brasil, ele nasceu de uma divisão de um imposto nitidamente imposto real, você teve, no início do ITCMD, a gente teve um tratamento das administrações e uma jurisprudência que o tratavam mais como um imposto real. Só que ao longo dos anos a jurisprudência foi mudando, até com essa mudança de perspectiva de como encarar esse imposto, e ele foi evoluindo, e eu acho que nos últimos 30 anos é o imposto que mais evoluiu, tanto do ponto de vista doutrinário quanto jurisprudencial. Então, muita coisa, por exemplo, a gente teve um julgamento do STF em 2013 que disse que era possível a progressividade no ITCMD. Uhum. Né? Coisa que 10 anos antes ele tinha dito que não podia para o ITBI. Né? Então, já é um ponto que marca essa divisão, essa mudança de pensamento.
Depois a gente teve uma jurisprudência absolutamente consolidada de que a base de cálculo do imposto tem que ser líquida das dívidas. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, a gente tem uma previsão na lei de que não pode abater as dívidas da base de cálculo, né? Sim. Ainda é uma previsão que existe em São Paulo, então administrativamente ela está valendo porque não foi retirada do ordenamento jurídico, administrativamente não pode aceitar o abatimento de dívidas. No entanto, a jurisprudência já está bastante consolidada no sentido de que deveria abater as dívidas. Alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, já mudaram sua legislação. E o PLP 108, né, que promete fazer as vezes aí de norma geral em matéria tributária para o ITCMD, ele já vem com essa mudança. E esse é um outro ponto interessante. Essas alterações que vieram ocorrendo ao longo dos anos, a gente encontra muito bem refletida nas mudanças trazidas pela emenda 132, né, pela reforma tributária, seja colocando a progressividade do TCMD como obrigatória, seja ampliando a imunidade para todas as OCIPs, né, as organizações da sociedade civil de interesse público, porque, afinal de contas, se a manifestação de riqueza tributária eleita é a transmissão intergeracional de patrimônio, quando você faz uma doação para uma ONG, isso não é uma transmissão intergeracional. Então, não deveria, sobre ela, não deveria incidir ITCMD. Então, houve uma boa correção de rumos nessa emenda. Teve aquela questão do elemento de conexão que estabelece a titularidade ativa na transmissão causa-morte de bens móveis, né, que mudou de onde se processar o inventário para o último domicílio do decujus, que volta a ser a ideia inicial da Constituição e que aproxima a incidência do que acontece no resto do mundo. E, por fim, teve a apresentação do PLP 108, que, embora todo o resto do PLP ele trate de instituição do IBS e CBS, na parte referente ao ITCMD, ele não é uma lei que institui, ele é uma lei que faz o papel de norma geral em matéria tributária. Por que precisa disso? Porque o CTN é de 66, e como eu disse, antes da Constituição de 88, a gente não tinha uma tributação sobre heranças, a gente tinha o ITBI. Então, o que a gente tem de norma geral se refere apenas ao ITBI. Então, toda a parte relacionada aos bens móveis ficou para os estados fazer a sua normatização. E isso não é muito bom para nenhum tipo de imposto subnacional, né? A gente tem no ICMS, por exemplo, a Lei Candir, a gente tem no ISS a 116, enfim, todo imposto subnacional tem que ter uma regra, uma norma geral para manter o mínimo de uniformidade entre os estados, né, e entre os municípios, no caso, quando o tributo municipal. E isso é um problema que a gente tem no ITCMD e que espera-se que seja corrigido agora com a emenda 116, com o Legal. LP 108. Legal, eu tô anotando aqui, prestando atenção em tanta coisa bacana que você está falando, porque é interessante que na sua fala você já traz respostas para algumas das dores e dos casos que a gente escuta no cartório no dia a dia e que tem muito a ver. Eu sempre gosto, quando a gente estuda, né, no caso o ITCMD, é um imposto. É interessante você conhecer a história, conhecer a base desse imposto, as previsões legais, porque muitas vezes a gente fala, né? Ah, putz, tal coisa tá certo, tá errado, o imposto tá caro, tá barato, mas a gente, para qualificar uma determinada atuação, você tem que conhecer o histórico, né, daquele instituto e, no caso particular de hoje, do imposto. Então, um exemplo. Você falou aqui sobre a questão do abatimento das dívidas, que em São Paulo a gente não tem previsão legal para fazer esse abatimento, apesar de ser uma tendência que deva mudar. Né? Mandar um bom dia para Mariana, para o Américo aqui, para o pessoal que está entrando. E lembrando, viu, pessoal, quem quiser, vocês percebem que está muito legal nosso encontro hoje. Lembrem-se de colocar as perguntas aqui nos comentários, quem quiser mandar. Eu vi até que já tem uma perguntinha aqui para a gente ver depois. E quem quiser compartilhar a live, tem o símbolo do aviãozinho aqui do lado da caixa de comentários, pode mandar
para que outras pessoas estejam conosco. Então, essa questão que a gente está falando, ela é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala em tributo, em imposto, existe um princípio que norteia tanto a tua atuação como a minha, que é o princípio da legalidade. Eu não posso inovar com aquilo que não tem previsão na lei, né? Então, nesse caso aqui do estado de São Paulo, eu não tem como a pessoa chegar no cartório e pedir para que eu considere um determinado valor como uma base de cálculo ou um abatimento dela sem o quê? Sem uma ordem judicial. Se eu tiver algum tipo de ordem judicial, talvez haja um caminho para a gente abater esse valor. Agora a pessoa chega por vezes no cartório e fala: não, mas olha, esse é um raciocínio consolidado. Mas se na lei que norteia o recolhimento do tributo do imposto em São Paulo fala que eu não posso abater o valor, eu não posso abater o valor e ponto, é o que está lá. Isso não é uma culpa não é culpa do Arthur Tabelião, não é culpa do Jefferson, auditor fiscal. Essa é uma questão que envolve previsão legal. Então, acho que esse é um ponto, Jefferson, que foi muito, muito oportuno você ter tocado. Por quê? Porque existem até outras discussões que envolvem valor de recolhimento, eventuais abatimentos de valor, que a pessoa olha uma determinada tendência jurisprudencial ou algo nesse sentido, e ela fala, pô, mas você já tinha que fazer isso aí no cartório. E eu falo, não, eu não posso. Por quê? Porque no caso eu tenho que me ater à previsão legal. E eu achei bacana você ter falado isso. Você vê algum complemento de valor para falar nessa questão da legalidade? Eu acho que esse é um ponto que a gente enfrenta muito no dia a dia, das pessoas quererem trazer tendências jurisprudenciais para o campo do recolhimento no cartório sem a ordem judicial. E aí o cara fala, pô, caramba, mas você vai, entre aspas, né, me fazer contratar um advogado para pedir na justiça, e a gente sempre deixa essa explicação. Não sou eu, é o que tem de previsão legal e a gente tem que se ater estritamente ao que está lá ou a algum comando que venha do Poder Judiciário no sentido oposto. E ainda assim, esse comando do Poder Judiciário, a gente sabe que muitas vezes, quando ele vem em caráter provisório, ele pode ser o quê? Ele pode ser revertido. E aí vai ter implicação no recolhimento do tributo. Você vê algo para. Esse é um ponto que eu acho bem sensível na nossa atuação. Você complementaria com alguma informação esse viés, Jefferson? Não, é um problema que a gente vive na nossa atuação de fiscal também, né? Porque se a gente pegar o artigo terceiro do Código Tributário Nacional que define tributo, ele deixa bem claro que tributo é lançado por ato administrativo plenamente vinculado, né? E lá no 144 de novo, a gente vai ter novamente a menção a essa vinculação do lançamento. E o que significa que ser lançado por ato administrativo plenamente vinculado? Significa que a autoridade administrativa não tem margem de interpretação, não tem discricionariedade. Ela tem que seguir absolutamente os termos do que está escrito, né? Enquanto a atuação do particular ele é livre para fazer tudo aquilo que não está proibido. O servidor público ele pode fazer apenas aquilo que está autorizado expressamente. Então, se a gente tem um texto de lei que diz que não pode fazer o abatimento de dívidas, ou mesmo de um ato normativo infralegal, a gente administrativamente vai seguir esse texto. Ah, mas tem uma jurisprudência que com várias decisões em sentido contrário, ainda que seja 100% das decisões em sentido contrário, se não for uma decisão num controle concentrado de constitucionalidade que retire aquela lei ou aquele ato normativo do ordenamento jurídico, ele tem validade. E se tem validade, nós somos obrigados, sob pena de responsabilidade funcional, a seguir aquilo que está determinado, por mais que eventualmente eu não concorde doutrinariamente. Nós somos obrigados a seguir. Legal. O Alan até colocou aqui, creio que aquela questão da com ou da inconstitucionalidade da multa pelo atraso é um exemplo também. Sempre questionam o pagamento. Pois é, não tem. Se tem multa, tem que recolher. Se tem encargo, tem que recolher. São vários. A gente teria aqui
vários exemplos. Um que a gente enfrenta no estado de São Paulo que é super interessante, um questionamento, é a questão que envolve uma mudança nas nossas normas de serviço que fala o quê? Que a escritura de nomeação do inventariante extrajudicial seria o termo inicial para o recolhimento, considerado como termo inicial para o recolhimento do ITCMD. Então, em tese, a partir daquele momento, não haveria a incidência de qualquer tipo de encargo no recolhimento do tributo. Porém, quando você faz o preenchimento do imposto, né, da declaração para o recolhimento do imposto, eu não tenho campo para essa informação, não existe. E aí, Por eu enquanto, posso, por enquanto, né? Por enquanto. Mas a pessoa questiona, pô, mas tá escrito. Sim, mas tá escrito, mas se eu não tenho essa menção, é, qual que é o caminho que eu tenho? Por mais, né? O posso, Gabriel até trouxe eu aqui que posso essa. dar uma orientação com relação a isso? Pô, É, deve, o deve, seguinte, isso é vamos lá. interessante. A gente teve o histórico é muito mais longo, mas eu vou abreviar para ficar mais dinâmico. A gente, é, a primeira orientação que a gente que saiu foi da Corregedoria do TJ de São Paulo, de que poderia utilizar a, a, o valor a data da nomeação do inventariante como marco inicial do que seria o processo, né, para fins de afastamento da multa por atraso na protocolização. Só que a Secretaria da Fazenda de São Paulo, e eu até concordo com essa decisão do ponto de vista do mérito, ela diz o seguinte: olha, não cabe à Corregedoria de São Paulo legislar sobre atos notariais. A lei não foi alterada e o CNJ não se pronunciou sobre isso, então a Corregedoria não tem que falar nada sobre termo inicial de processo, enfim. Como eu disse que eu concordo do ponto de vista material, do ponto de vista lógico, não funciona muito, porque é mais ou menos igual eu brigar com a minha esposa, né? Não adianta que eu tenha razão, eu vou perder. É verdade. Nada que tá dizendo pra você desse jeito. Enfim. é, Aí depois o CNJ emitiu uma resolução dizendo que a mesma coisa que a Corregedoria de São Paulo dizia, né, que a data de nomeação do inventariante seria o marco inicial aí para afastar essa penalidade. E administrativamente a Secretaria da Fazenda já aceita. Ainda não está no sistema porque está em processo de desenvolvimento e Hum, desenvolvimento do sistema vai, é vai enroscado. longe. Mas deve sair, se tudo correr bem, ainda esse mês, o campo para colocar essa data, o que não impede que você requeira administrativamente. Faz a declaração, protocola no CIPED pedindo o lançamento, o afastamento da multa, e isso é feito administrativamente. Só é um pouco mais enrolado, porque tem que protocolar e esperar a resposta. Uhum. Mas mesmo assim, uma Mas orientação já que eu tem. sempre Ô, faço. ô Oi? Jefferson, já tem previsão para mudança no sistema, então, como você disse, já existe. Está desenvolvido, está em teste, deve entrar em produção, deve ser disponibilizado agora no final desse mês. Aliás, no final desse mês Legal. tem algumas alterações interessantes no sistema de TCMP de São Paulo, principalmente para doação extrajudicial. Aqueles documentos que o tabelião guarda para ser apresentados para o fisco numa eventual fiscalização, agora vão ter que ser colocados em PDF dentro do corpo da declaração. E Hum, aí já fica lá para o fisco definitivo. Agora, ainda sobre essa questão da multa de legal. protocolização, ela é o seguinte: se você fizer a declaração, confirmar a declaração dentro dos 60 dias, já fica garantida essa data de protocolização. Então, por exemplo, se algum cliente procura o tabelião, está dentro do prazo de 60 dias, mas ele não trouxe todos os documentos, né, não vai dar tempo de fazer, entre no sistema, faça a declaração com o que tiver e confirma a declaração. Quando ele trouxer os outros documentos, aí retifica e completa. Uhum. Aquela aquela confirmação da primeira declaração já vai ser suficiente para afastar a multa. E aí não Legal, vai precisar protocolar. legal, legal, boa orientação. E afasta, né? O que todo mundo quer normalmente é o afastamento da multa. É isso, né? Ninguém quer pagar esse encargo. Ô Jefferson, outra coisa
Você falou um pouco sobre reforma tributária na tua fala também, eu anotei aqui. E quando a gente escuta o tema reforma tributária, a gente sempre escuta no aumento do ITCMD, né? Que aqui em São Paulo, vamos falar aqui em São Paulo, né? Que é a realidade que a gente vive, mas essa realidade ela poderia ser espelhada para todo o Brasil. Ah, que vai aumentar o imposto, vai ter, né, aqui em São Paulo que nós não temos a progressividade, talvez tenha aí uma progressividade. E aí tem gente que fala que o imposto vai ficar caro, que fica barato, que aqui no Brasil a gente paga muito. Aquela conversa que a gente escuta, né, que no Brasil paga muito imposto e tal que você acha? Qual que é a tua visão quanto a essa questão das alíquotas que podem ser atribuídas ao ITCMD na reforma tributária? Né? Como você enxerga, trazendo um comparativo ao que a gente tem hoje? A gente sabe que existem situações que, se alteradas, podem ser até benéficas para alguns perfis de contribuintes, não para todos, claro, para alguns contribuintes haverá um aumento. Mas como que você enxerga essa questão? Claro, aí talvez entre um pouco de um viés de uma opinião pessoal, mas como que você enxerga o jeito que está hoje, o que a reforma pode trazer? Você acha que é positivo, negativo? Conta um pouquinho da tua visão, que eu acho que é importante também, e é um tema que a gente sempre escuta, né? Ah, no ano passado houve um tempo, acho que na metade do ano, que começou, não, olha, quem quiser já faz doação agora, porque depois vai aumentar o imposto e não sei o quê, e você já antecipa. Qual que é a tua visão desse tema, dentro de um contexto de reforma tributária, aumento de alíquota? A gente vive um momento em que as narrativas elas se tornam mais importantes do que os fatos, né? E durante um bom tempo, a gente tem assistido, e você citou o ano passado, mas eu posso dizer que é bem anterior. Há vários anos, todo ano a gente tem essa coisa que é uma narrativa sustentada principalmente pelos escritórios que trabalham com planejamento patrimonial e sucessório, de que, olha, vai aumentar, o imposto vai aumentar, vem logo, faz logo o teu planejamento, que é para atrair cliente. Não, Sim. não necessariamente isso vai acontecer, não necessariamente vai ter mudança de alíquota, não necessariamente vai aumentar. A reforma tributária em si, veja, São Paulo tem uma alíquota fixa, uma alíquota flat de 4% sobre todas as transmissões. E São Paulo sempre teve a autorização legal para aumentar para 8, se quisesse. Né? Verdade? Então, se São Paulo quisesse colocar uma alíquota de 8 para todo mundo, desde 92 poderia ter feito. E nunca fez. Nunca fez. Aí veio o texto de 92, o Senado dizia que as alíquotas poderiam ser progressivas, vários estados adotaram a progressividade. Olhando para o imposto nessa perspectiva de um imposto que se assemelha mais à tributação da renda, faz sentido do ponto de vista técnico que ele seja progressivo, para atender, inclusive, o princípio constitucional da capacidade contributiva. É, mas ser progressivo, primeiro, não significa estabelecer faixas de alíquotas. Quando você estabelece faixas de alíquotas, é melhor porque você cria degraus menores e você estimula menos aquilo que a gente chama de efeito bunting, que as pessoas se encolherem para caber dentro de uma alíquota menor. Né? Então você tem menos dificuldade de controle de sonegação. Mas não necessariamente precisa ser assim. Pode ser, por exemplo, como é nos Estados Unidos, com uma alíquota flat que incida sobre o que ultrapassar uma faixa de isenção. Né? Se São Paulo pegar, por exemplo, e colocar todas as transmissões até 50 mil, 100 mil reais, todos os quinhões, né, até 50 mil reais, serão isentos e só vai ter incidência sobre o que ultrapassar isso, está atendido o preceito constitucional e está estabelecida a progressividade. Uhum. Então esse é o primeiro ponto. Não necessariamente o imposto vai subir. O PLP 108, na Câmara, sofreu uma emenda, foi aprovada uma emenda, que diz o seguinte, que os estados vão ter que definir nas suas leis o que é grande patrimônio e sobre esses grandes patrimônios
deveria incidir a alíquota máxima do Senado, que é de 8%. Sim. Esse dispositivo ele é de uma constitucionalidade bastante discutível, né? Mas não completamente. Dá para defender e dá para não defender. Ele é discutível por quê? Porque a alíquota é matéria de lei doente responsável pela tributação. Então é o Estado que define a alíquota, não é a lei complementar. Por outro lado, como a Constituição falou em progressividade, pode ser entendido também que esse dispositivo está regulando a progressividade e não determinando uma alíquota. Enfim. Mas também, assim, se o Estado não atender, por exemplo, a maioria dos estados não enviaram, não alteraram suas alíquotas no final do ano passado. E a Constituição já estava em vigor desde 2023. Vão fazer isso? Não sei. Se não fizer, vai acontecer alguma coisa? Vai ter é, alguma penalidade para o Estado? Não vai. Então, assim, acaba sendo uma regra mais programática do que com alguma funcionalidade. E muitos estados que estabeleceram progressividade, no geral, na média, a carga tributária diminuiu. Por quê? Porque se a gente fizer um gráfico, um histograma da distribuição de riqueza no mundo todo, mas no Brasil principalmente, a gente vai ter um Pareto grandão, né? É, Assim, no eixo X, assim, um número muito grande de transmissões de baixo valor e um número muito pequeno de transmissões de alto valor. Se você não calibrar direito essas faixas de alíquota, você acaba fazendo com que a grande maioria da população tenha redução da carga tributária. é, é. Pequena parcela tem aumento de carga tributária que não compensa a redução que foi para a maioria. Isso aconteceu, por exemplo, no estado do Mato Grosso. Então, não necessariamente terá aumento de carga tributária. E outro ponto, que eu acho que é o mais importante para quem tem medo do aumento da alíquota, é que aumentos de alíquota do ITCMD, ou aumentos de base de cálculo do ITCMD, são sujeitos ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Então, se for aprovado esse ano o aumento de alíquota, só vale ano que vem. Então, Uhum. tem que fazer doação? Vai ter o ano todo para fazer É. doação. Se for aprovado dia 31 de dezembro, teria ainda, não vale para 1º de janeiro, tem que esperar 90 dias. Então, em todo caso, não precisa cair nessa conversa de, oh meu Deus, o mundo vai acabar, as É. alíquotas vão aumentar, preciso fazer doação rapidinho. Não, calma, tem o princípio da anterioridade que é justamente para evitar essa surpresa. Muito legal isso que você falou, e eu concordo sempre. É interessante, né? Que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo esses barulhos que surgem, que em tese envolvem um aumento. Ah, no Brasil, tô cansado de pagar imposto no Brasil. Cara, isso é uma outra discussão, a gente nem vai trazer ela para cá. Mas assim, é, por vezes. O que se fala em aumento para uma galera, uma fatia, que é o que você falou mesmo, a distribuição de riqueza, se a gente for jogar ela para esse aspecto tributário que a gente está conversando, ela vai sim para uma regra de Pareto, talvez até muito mais do que se fala em 80-20, eu diria que é uma discrepância até maior. E a gente teria para muita gente um potencial, uma potencial redução do recolhimento do imposto. Então, cuidado, gente, porque essas conversas de que vai aumentar, tem que fazer, não tem que fazer, eu sou muito contra isso, porque parece que cria-se um movimento de um desespero, né? Uma coisa que tem que resolver, que tem que O fazer. pânico vende, né? O pânico vende, o medo vende. Então, É, criar esse é, medo facilita atrair cliente. sim, sim, verdade. Ô Jefferson, uma coisa que eu queria ouvir tua opinião. Sabe que eu não consigo. Eu penso nos lados positivos e negativos do que eu vou te dizer aqui agora, e eu queria escutar o que que você pensa dessa situação. Eu converso vira e mexe com colegas sobre isso, né? Porque hoje, quando a gente pensa no ITCMD, eh, a gente. Eu trazendo um pouco do nosso lado no cartório, uma grande dificuldade que eu reputo, né, que nós tabeliães enfrentamos e que também, por vezes, é difícil fazer as pessoas enxergarem é a importância.
da utilização da correta base de cálculo para o recolhimento do imposto. Esse é um assunto sensível. E eu me recordo que quando a 11441 entrou em vigor e que quando a gente começou a fazer as primeiras escrituras de inventário extrajudicial, nós só podíamos fazer a escritura depois de uma homologação da declaração e do imposto pela Fazenda do Estado. E era um processo que eu me recordo, ele não era tão demorado, não, viu, Jefferson? Era até que, claro, não é tão rápido como hoje, que em tese você entra ali no sistema, preenche, emite a guia, paga e acabou. Você quer, se você tem um caso de baixa complexidade, você pode resolver da noite para o dia, sabe, em prazo muito curto, mas você tinha um prazo rápido. E aí, eu me recordo que era interessante, por quê? Porque todo mundo ficava num ambiente, veja, eu vou chamar de um ambiente mais seguro no sentido de que Segurança passar, jurídica. no sentido de que, pô, eu fiz lá declarei ali o valor, Cisco disse tudo bem, tudo não tão bem, e aí a gente recolhe, ah, não concordo, quem não concorda vai discutir judicialmente se está certo ou está errado, mas a gente faz e está tudo bem. Num dado momento do tempo, altera-se essa mecânica que ainda existe em alguns estados do Brasil. Ela não existe mais em São Paulo, mas a gente tem é, a informação da existência dela em outros lugares e acaba com essa homologação. E muita gente comemora, falando que, pô, legal, aquela história, né? Toda desburocratização e o procedimento agora vai facilitar e beleza. E eu acho até que se a gente olhar dependendo do prisma que você olha para isso, você fala, pô, legal, de fato, a gente tem uma dinâmica um pouco maior, mas por outro lado, como o valor declarado para fins de recolhimento do ITCMD é um valor que, no final das contas, ele é um valor declarado pelo contribuinte, por mais que eu, tabelião, dê todas as orientações, a Joyce fala aqui, Paraná só por Deus, quando vai para avaliação fica 2 meses. Mas eu acho assim, veja, aí é uma questão de olhar, tá? Eu acho que 2 meses, dependendo do contexto, não é um tempo assim tão absurdo pensando em determinados casos. Mas veja, aí vai O entrar no negócio grau é de com 200 imóveis para você avaliar. Como é que você avalia em uma é, semana? você entende? Eu acho que aí a gente vai entrar num campo de subjetividade. Eu acho que 2 meses para determinados casos é um prazo bem ok. E ainda assim, se a gente fizer um paralelo com o tempo que um inventário judicial leva para ser concluído, puxa, cara, se você puser 2, 3 meses para finalizar um extra, tá tudo maravilhoso, né? Então, assim, mas aí subjetivo. Mas enfim, o quadro que a gente tem hoje em São Paulo é esse quadro de que eu declaro, só que aí eu tenho esse problema que, putz, eu falo pro cara, meu, ó, não é adequado declarar o valor venal do carnê de IPTU. Ah, mas eu quero, eu exijo, aí fica aquela briga, aquela questão que todo mundo enfrenta isso na rotina de trabalho. Te pergunto, primeiro, qual é o teu olhar quanto a isso, né? Você gostava do jeito que era antes? Você prefere do jeito que é agora? O que que você acha que é o caminho mais adequado? Como eu te disse, eu acho que as duas mecânicas têm os seus prós e contras, né? Tem pontos positivos e pontos não tão positivos. E você, como auditor, como você orienta os tabeliães? O nosso público aqui é composto de forma muito intensa por tabeliães, colaboradores de cartório. A galera vai assistir essa nossa live depois aqui no Instagram, no canal do YouTube. Como é que se orienta a proceder nesses casos em que, putz, a pessoa ela insiste numa declaração de um valor que você sabe que está incompatível com os preceitos do fisco? Como que é a melhor maneira de atuar na visão do Jefferson? Tá, vamos lá. Primeiro que, assim, ainda existe a certidão quando o inventário é feito em tabelião de outro estado.
quando é tabelião de outro estado, ainda tem que protocolar e o fisco faz a análise prévia. Legal. Esse procedimento de análise prévia para inventários extrajudiciais, ele durou ali uns 2 anos. Eu costumo brincar que é na época que a gente amarrava o cachorro com linguiça, né, que a gente tinha bastante fiscal. Hoje, a quantidade de fiscais que a gente tem para cuidar de 46 milhões de habitantes, é absolutamente impossível fazer a avaliação caso a caso, a não ser que a gente use critérios, use ferramentas de statistic valuation, né, que dê para fazer uma avaliação em massa dos bens transmitidos. Agora, se eu vou usar ferramentas que fazem a avaliação em massa, com base em critérios estatísticos, o que no mundo inteiro já se usa. Dias atrás eu estava lendo um artigo de economia que tratava da utilização de Statistic Valuation pela prefeitura de Ruanda. Uhum. Ruanda está usando Boa. Statistic Valuation e a gente está falando em avaliar bem a bem. Né? Sim. Mas a gente deve ter durante esse ano, pelo menos há uma previsão de que a gente tenha durante esse ano muita alteração procedimental nesse sentido, porque o fisco trabalha com parâmetros de malha fiscal. Esses parâmetros de malha fiscal, eles ficam ali. Vários tabeliões de São Paulo já estão recebendo cartinhas da fiscalização para fazer a fiscalização e o arbitramento de vários inventários que são feitos. Né? Só que é um problema que a gente tem, que é o seguinte: o fisco tem lá o parâmetro de malha fiscal dele, só que ele não divulga. Aí o contribuinte tem lá a lei que diz que é o valor de mercado, mas o valor de mercado, quando eu tenho uma transação entre partes independentes, ok, né? Eu tenho uma compra e venda, ok. Mas se eu não tenho, onde é que eu tiro esse valor de mercado? Né? E todo mundo acaba pendendo lá para o valor utilizado como base de cálculo do IPTU, que a gente sabe que é absolutamente subavaliado. Aquilo que o fisco antigamente tentou impor a utilização do valor de referência para o ITBI, né, para os municípios onde tem esse valor de referência do ITBI, porque ele está mais próximo ao valor de mercado, e os valores lá divulgados do IEA. Aí teve uma chuva de mandado de segurança dizendo que tinha razão, e a jurisprudência é absolutamente unânime, praticamente, no sentido de que isso que o fisco estava fazendo era uma mudança de critério, de parâmetro de base de cálculo, que não pode ser feito senão pela lei. Beleza. Aí o fisco começou a deixar de exigir a utilização do IEA e do ITBI. Então, o fisco nunca mais notificou ninguém a usar o ITBI ou o IEA, só que quem não usava sofria arbitramento. E no arbitramento, o valor da base de cálculo ficava maior do que o IEA e o ITBI. E aí, então, o IEA e o ITBI, que era visto como uma ameaça para o contribuinte, passou a ser uma tábua de salvação. Porque vários casos o contribuinte entrou com o mandado de segurança, ganhou o direito de não utilizar a base de cálculo do ITBI, só que o TJ, em praticamente todos os processos, ele ressalva o direito do fisco de fazer o arbitramento. O fisco fez o arbitramento, ficou maior que o ITBI, o contribuinte ganhou a ação judicial, mas não levou. Ganhou também de presente um aumento de imposto para pagar. Então, acabou que o IEA e o ITBI se transformou hoje numa tábua de salvação. A gente tem previsto para os próximos meses a divulgação de alguns parâmetros de malha fiscal, essas malhas que o fisco já usa para decidir o que vai ou não ser arbitrado, e a criação de um fast track de análise. Uhum. E provavelmente com a volta dessa certidão de regularidade, mas só para atestar a base de cálculo. Por quê? Porque a base de cálculo do TCM dele é questionável, ela é discutível, então é difícil você atribuir essa competência para quem não é um fiscal. Só um fiscal pode ir lá arbitrar essa base de cálculo. Então, o que o fisco pretende fazer? Divulgar, nem sei se vai dar certo, tá? Sim, É sim. uma pretensão, Claro. uma ideia, um planejamento, enfim. O fisco vai divulgar um parâmetro de malha fiscal e dizer o seguinte: olha, se você aceitar esse valor, a homologação é online, é automática e segue a vida. Se você não aceitar esse valor, né, você não concorda com ele, sem problema.
Aí vai para análise caso a caso. E nessa análise, se o fisco concordar, ok. Se o fisco não concordar, arbitramento. A ideia de fazer dessa forma é, é não deixar na mesma fila a pessoa que quer litigar e a pessoa que não quer. Né? A pessoa que não quer já sai da fila, já paga e leva embora e acabou. A pessoa que quer litigar, vamos discutir. Entendeu? Legal. E com isso, pretende-se que a fila de análise para liberar a certidão não fique aí 2 meses, 3 meses. A gente pretende que seja mais rápido. É claro que vai depender do fluxo, vai depender da quantidade de pessoas que aceitam os valores ou não. Então, Mas isso seria. essa operação que vai acontecer agora esse mês, de juntar nas declarações de doação extrajudicial as cópias dos PDFs dos documentos, já é um primeiro passo para a implantação desse sistema, desse processo digital, para, ao final dele, colocar esses parâmetros de malha. A ideia é que quando você fizer a declaração, você colocar os dados ali referentes a um imóvel, por exemplo, já apareça um pop-up ali dizendo, olha, pelos dados aqui que você apresentou do teu imóvel, o parâmetro de malha fiscal da Secretaria da Fazenda é R$ 1 milhão, por exemplo. Se Hum, você aceitar esse valor, maravilha, já homologa na hora, a certidão sai na hora, você fecha o inventário. Se você não aceitar esse valor, ele vai para a fila de análise. O fisco vai analisar, não necessariamente vai arbitrar. O fisco pode concordar, e aí você pode uhum. juntar os documentos, inclusive, né? Porque a geladeira, na média, ele está em temperatura ambiente. Mas você tem os erros. Então, se você coloca um parâmetro de malha fiscal por um valor de metro quadrado de uma rua, por exemplo, sei lá, Avenida Paulista, pode ser que a casa que está sendo transmitida é uma casa que está abandonada e está caindo aos pedaços, e está absolutamente abaixo da média. Então, essa pessoa vai ter que questionar, né? Uhum. E juntar os documentos. Aí o fisco vai analisar, pode concordar, pode não concordar. Se o fisco não concordar, faz o arbitramento e aí resolve pontualmente aquele caso. Legal. Para a grande maioria das pessoas que o valor vai estar batendo com o valor de mercado, elas vão ter esse fast track e vai ser analisado de imediato. E isso garante segurança jurídica para todo mundo. Nossa. E Ou mais, seja, só. mais do que segurança jurídica, previsibilidade. Você consegue Isso. saber de antemão quanto que vai ser a base de cálculo. Porque hoje é uma insegurança grande para todo mundo. Sim. Porque vai lá, faz a declaração, escolhe um valor. Beleza. Tem que acender uma vela para o santo de devoção durante 5 anos. Porque É. durante 5 anos o fisco pode ir lá e arbitrar e cobrar a diferença. Né? Ou seja, Então, esse sistema que você citou, ele, no próprio sistema, ele já dá. Então, vamos supor, eu preencho, o cara tem lá um valor. Eu sou tabelião em Itacoaquecetuba. Chega lá, o cara tem um determinado imóvel para ser feito inventário. Eu jogo no sistema o dado, o sujeito quer, ele quer declarar o valor venal, que a gente sabe que é super questionável. Mas o teu sistema já vai trazer um parâmetro de malha e vai falar, não, aqui, sei lá, o valor venal é 100 mil, mas no meu parâmetro o valor seria 250 mil do imóvel para jogar os 4%. Esse é o valor que nós vamos atribuir. Gostou, paga, dá andamento. Não gostou, questiona e aguarda um retorno. É isso. o sistema vai sugerir um valor, Uhum, mas que não é obrigatório. tá. Esse valor ele vai definir o fluxo do processo. Se o contribuinte aceitar esse valor, a homologação é automática. Se ele não aceitar, ele entra na fila para o fisco analisar. A Ele não é obrigado declaração, a usar aquele valor. Ele pode apagar o valor e colocar o valor venal se ele quiser, sem tá, problema. Só que aí ele vai tá. para a fila de análise. Mesmo praticando o ato, eu posso praticar o ato e aí obrigatoriamente eu vou para uma fila de análise. É isso. Aí vai para a fila de análise, você não vai concluir a escritura. Ele Tá. vai para a fila de análise, vai esperar a análise, igual acontece, por exemplo, no Paraná. Aí ele espera a análise. Vai ser arbitrado ou não. Aí, a hora que o fisco der o ok, aí conclui o ato. É Para como se, aqueles casos que aceitar o valor, a homologação já vai ser automática e já pode fazer o ato é instantaneamente. como se voltasse a homologação com análise para aqueles casos que a pessoa não concordar Exato. com o valor indicado pelo fisco. Pô, isso é legal A demais, diferença, hein, Jefferson? a diferença é basicamente essa. Antigamente, tudo vinha para a fila. É. Né?
É, Agora a ideia é que só venha para a fila quem não concordar com os parâmetros de malha, que serão previamente divulgados. bacana, eu acho essa ideia legal. Essa ideia é boa, ela deixa a gente um pouco mais tranquilo. Porque é o que você falou, o sujeito chega lá e fala, não, por mais que a gente explique, pô, ó, o valor que você tem que declarar. Aqui o pessoal está colocando várias questões, ganho de capital, futuro, tem um monte de detalhes, né, que a gente poderia pôr aqui. Mas assim, é o que você falou, é a pessoa que declara, não, eu quero declarar esse valor. Pô, tá Não, bom. e tem mais o seguinte, né? O camarada chega lá e fala para você, não, eu não quero declarar o valor de mercado, não, eu quero declarar o valor do IPTU. Beleza. Aí vem o fisco depois, 2 anos depois, e arbitra e cobra a diferença, aí ele vai lá brigar com você. Pô, por que que você não me É, falou que ia é, acontecer? Ele não exato. lembra disso. Exatamente. Só lembra A memória das pessoas é curta quando chega o problema, seletiva, né? ela é seletiva, Seletiva. né? Bem Curta e se... seletiva. Ela é curta e seletiva. Ô Jefferson, chegamos aqui ao final do nosso encontro. Cara, eu achei muito legal. Tem tantas outras coisas que eu queria ter falado contigo e não deu tempo, então eu já vou deixar um pré-convite para a gente agendar um novo encontro aqui para o mês de fevereiro ou de março, porque foi muito legal. E eu quero Inclusive, agradecer. convidar o pessoal, segunda-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma live com o Jonatas, que é um colega fiscal também, para tratar de arbitramento de base de cálculo. Então, Ó, fica legal. atento E lá no no seu Instagram. Instagram, Isso. aí, pessoal, ó, dica boa para quem quiser ver sobre esse tema que a gente fechou aqui o encontro. Qual que é o dia e horário, então, Jefferson, para a galera tá. Segunda-feira, dia 13, às 8 da noite, no meu Instagram. Segunda-feira, 8 da noite. Não percam essa live que o Jefferson vai fazer sobre o tema do arbitramento. Mas eu vou convidar Jefferson para voltar novamente aqui para a gente falar sobre alguns perfis de patrimônio. Eu queria ter falado sobre holdings familiares, que é um tema de moda. Eu queria ter falado sobre investimentos fora do país, que é um tema. Hoje, inclusive, saiu publicado uma Tudo notinha certo. do caso do Silvio Santos, que está discutindo coisa fora do país. Então, quero falar com o Jefferson sobre outros temas e falar um pouquinho mais sobre essa sistemática toda. Então, fica aqui já um pré-convite para a gente aí em fevereiro ou março retomar com uma parte 2. E eu quero agradecer demais, viu, Jefferson, pela tua atenção, pelo tempo que você dedicou aqui ao nosso encontro e te parabenizar pelo teu trabalho, que é um trabalho muito bonito, é um trabalho de clareza, de informação, um trabalho onde a gente enxerga a verdade, aí a real vontade em ajudar. E isso para mim faz um sentido enorme. Então eu fico muito contente enfim, em ver trabalhos como o teu e pessoas que com simplicidade e com informação ajudam aí tanta gente a performar, atuar de uma maneira melhor. Então, fica meu muito obrigado a você e a todos que passaram por aqui nessa manhã, todo mundo que vai assistir essa repetição. E eu te passo a palavra para você deixar um tchau para a turma aí. Lembrando, quem quiser seguir o perfil do Jefferson, já colocaram aqui. O perfil dele é o auditor.jeffersonvalentinho, Jefferson com dois Fs. E agradecer o convite. Estou à disposição, sempre quiser convidar, a gente vem. Vamos. O TCMD dá para fazer, sei lá, um ano de live. Porque o Verdade. nível de dúvidas do pessoal é muito grande sempre. Não deu nem tempo da gente responder as perguntas Não deu, aí, mas, enfim, não deu. na próxima a gente tenta começar respondendo as perguntas, talvez. Legal. Dúvidas sobre o ITCMD vai ser o tema da nossa próxima live. Eu vou abrir uma caixinha 1 ou 2 dias antes, a gente já vai ter um monte de dúvida ali, a Muito gente vem falar, bom isso. vem falar sobre dúvidas. Muito bom. Pode ser. E eu agradeço, estou sempre à disposição. Não percam aí da segunda-feira, a gente vai tratar de arbitramento de base de cálculo, então tem muito tabelião recebendo cartinha do fisco para se fazer arbitramento, e aí vira aquele corre-corre, né? Então é importante que todo mundo assista. E sempre Tchau. convidado, estamos aí. Valeu. Jefferson, obrigado. Toda a minha gratidão aí ao Jefferson e a todos que passaram por aqui. Fiquem com Deus e um excelente dia a todos. Muito obrigado.